Voltamos com mais uma edição do Conversando com Economistas. Hoje o nosso bate-papo vai ser bem legal. Nós vamos para o litoral de São Paulo, exatamente para a Praia Grande. Olha que beleza! Nós vamos conversar hoje com Alexandre Maranini. Ele é o nosso delegado municipal adjunto lá de Praia Grande, é economista com especialização em administração e gestão de engenharia e produtos e serviços. Alexandre, seja muito bem-vindo à nossa conversa. É uma satisfação imensa bater esse papo hoje contigo no Conversando com Economistas. Ô, Renato, a satisfação é toda minha, é um prazer poder falar com vocês. Nessa primeira oportunidade, já tive outras vezes no Corecon de São Paulo, com o professor o Dutra, que me deu palestra lá, na verdade, me deu um curso de matemática financeira, né? Deu uma aprimorada ali. E o professor, eu chamei ele de professor, mas ex-presidente, o Pedro Afonso também, que eu fiz curso com ele de reestruturação de empresas. Então, sou um ex-aluno dele. E é um Que prazer falar com bacana. vocês. Opa, o prazer é todo nosso, Alexandre. Eu sei que você tem uma vasta experiência aí na economia, mas comenta, fala para a gente como foi o início de tudo, né? E por que fazer o curso de Ciências Econômicas? Por que ser economista? Bom, quando eu resolvi me ingressar na faculdade de graduação, que foi a Faculdade Oswaldo Cruz, ela tem na parte da FAEC, que é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. E na ocasião era um curso que, no primeiro ano, era um curso genérico que envolvia a administração, a contabilidade e a economia. Para quê? Para que os graduandos eles pudessem ter a livre escolha de uma determinada carreira a seguir, né? Um curso, seja ele de economia, ciências contábeis ou de administração. E a grande maioria da minha turma, eu já percebi isso logo no primeiro ano, já estava voltada mais para a administração. Então, para você ter uma ideia, aproximadamente 65% da minha turma estava mais propensa a ir para a administração. Uns 15 a 20 para a área de ciências contábeis. E apenas 5, 10% era na economia. E aí eu falei, não, eu não vou seguir a manada, eu vou sair fora, porque eu pude, no primeiro ano, saber a introdução de ciências econômicas, matemática para economista, né, que é ali é uma prévia da econometria. Então eu achei que ali tinha um pouco da história econômica, né, dos pensadores, dos clássicos, dos neoclássicos. E aí eu falei assim, eu vou me ingressar na economia porque é uma ciência social que está mais voltada para a população, para estudos econômicos. Quem sabe um dia eu posso ingressar nisso, poder fazer algo de bom para a população, para o país, e evidentemente saber um pouco mais da ciência de como que se comporta todos os bens e produtos da economia. Até porque quando eu ingressei, no ano que eu ingressei, eu tinha iniciado um trabalho na área de compras e suprimentos. Então, meu papel era fundamentalmente comprar, né? Fazer compras para a empresa que eu trabalhava num clube até então, e eu falei, eu acho que ciências econômicas têm a ver, né, de contratação de produtos, de serviços, de saber um pouco mais na profundidade as questões de contratações e de como se forma a composição de preços, índice econômico e tudo mais. Falei, eu acho que vai dar uma boa bagagem para eu poder desenvolver esse meu papel. E foi muito importante porque eu entrei na ocasião que era como auxiliar de compras, e depois de um certo tempo eu fui graduando comprador júnior, fui promovido júnior, pleno, sênior, chefe, gerente. Aí me deram outra parte de suprimentos para tomar conta. Isso foram vários anos, foram por volta de 30 anos eu fiquei desenvolvendo essa atividade. E e aí foi isso. Isso para mim foi muito importante que eu consegui entender. E um fato curioso, depois de eu ter ingressado na faculdade de economia, é que era muito comum, né, para quem é economista, assim, quando a pessoa vai falar, olha, o que que faz um economista? Ou por quê? Aí a pessoa vira para você, era muito comum chegar em casa, né, visitar minha mãe, falava assim, ela falava assim, pô, como é que pode? Eles falam que a inflação deu 5%, 8%. Eu fui na feira ontem e o tomate
tá, saiu de 5 para 12, como que se explica isso? Como que pode, né, uma inflação? Aí, quer dizer, aí você tem todos aqueles grupos de inflação, que é aquela composição que forma, né, a inflação, o pessoal, aí você, até dá gosto de você poder explicar um pouco mais conceitualmente como funciona, falar, então é por isso que a inflação não dá 15%, não, porque determinados grupos de segmento, né, da economia é que eleva ali dentro da sua, vamos dizer assim, daquele grupo de produtos ou serviços que inflaciona e que faz a composição, que é o que dá hoje os números da economia. Então, isso para mim foi muito gratificante nessa ocasião que eu ingressei na economia e me ajudou bastante. Olha que bacana, Alexandre, a economia real, né? Na prática ali, né? Três Exatamente, coisinhas, exatamente. então, vamos lá. Eu vi que você tem uma vasta experiência na área de compras, né? Você já falou um pouquinho aí no que o economista pode atuar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre, vamos lá. Terminei a faculdade, estou na área de compras. O que que eu posso usar as ciências econômicas dentro dessa atividade? Segunda questão, você falou em relação ao início do seu curso, né? A dinâmica agora é totalmente diferente, né? Em relação ao que você fez na graduação, bem lá atrás. Valeu a pena, então, né? Não ter seguido a manada e ter seguido a sua intuição em fazer economia. Aí eu te pergunto, para o jovem estudante que está na dúvida ainda em qual carreira seguir, se inspirando em você que não seguiu a manada, fala para ele por que é importante fazer economia e ciências econômicas, essas duas questões. Bom, primeiro que a profissão do economista te dá um campo amplo de você poder atuar, seja ele no mercado financeiro, seja na prestação de serviços, seja eh, até mesmo na indústria, né? Cálculos matemáticos, você pode fazer projeções de demanda, enfim, esse é um campo muito amplo que você pode atuar, não ficar restrito somente à administração. Por que eu falo isso? Porque, além de economista de graduação, eu sou pós-graduado em administração de empresa e eu pude perceber na prática qual a diferença que você tem de um de outro. Ou seja, você tem uma administração que é uma profissão mais genérica, mais generalizada, você pode voltar, mas a essência do negócio, onde você trata índices econômicos, quando você vem, por exemplo, voltando dentro da minha área, que eu atuava muito, era das ponderações. Ah, por exemplo, eu tinha um contrato de prestação de serviço que demanda uma forte seção de mão de obra, onde o contratante, a empresa contratada, ele vinha com reajuste, então a gente fazia as ponderações, dizendo, você quer um reajuste de 12%, mas e se o dissídio da categoria deu 4, 5%? E a seção de mão de obra é muito forte de um contrato desse, então você consegue discutir, né, fundamentar um argumento para negociar algo melhor dentro do seu contrato. Por quê? Porque você já conhece os índices, você sabe como que se forma a composição dos preços, e aí fica muito mais fácil de você argumentar isso. Eu usei muito dentro da minha área, que obviamente que me deixou bastante, vamos dizer assim, eu tive muito êxito nisso e foram contratos absurdos, justamente porque as pessoas não entendiam quando eu ia na essência da formação do preço, que as pessoas se surpreendiam, dizendo, pô, mas como é que você sabe isso? Porque eu já vinha lá de baixo, já pegava na raiz a situação e fazia os cálculos e demonstrava, dizendo, como é que você quer um índice desse, sendo que a decomposição de preços ela se demonstra de outra forma, né? Se apresenta de outra forma. Então, para aqueles que estão começando, tomam muito cuidado nessa questão. A visão do economista ela vai muito além principalmente dos campos de financeiro, no mercado de ações, mercado de investimentos, que você tem hoje. Está muito bom essa questão, né, por causa dos juros, e quem visa esse ponto importante do mercado financeiro, você pode capitalizar uma boa carteira de clientes visando essa parte do mercado financeiro, além da economia familiar que a gente fala, né, das finanças pessoais, que também você pode ajudar muitas pessoas nesse sentido, né? Muito bem, eu acho que ficou bem frisado e bem respondido. Agora fala para a gente, Alexandre. Você é nosso novo delegado aí na região da Praia Grande, né? Praia Grande é uma cidade muito importante aí para o estado de São Paulo, uma cidade turística, né? Então, quais são suas expectativas aí
para nos representar, representar os economistas da região. O que você espera nessa nova função como delegado municipal adjunto do Corecon aí em Praia Grande? Bom, eu tenho uma colega que está aqui, não tive a oportunidade de conhecê-la, né, que é a Vivian, que ela é a delegada aqui, eu sou como adjunto. Eu sou novato, né, nas questões de delegado, então eu estou aprendendo, vou aprender bastante com vocês, mas o intuito é isso, é promover dentro da cidade, não só nas faculdades, mas também poder ajudar na prefeitura, em órgãos aqueles que a gente possa contribuir para o desenvolvimento, para os interesses da população local, né? Que eu vejo que em determinados pontos aqui da Praia Grande, ela realmente carece de algo, vamos dizer assim, alguma visão um pouco mais ampla no que se refere ao desenvolvimento e à economia sustentável da população em si. Então, a gente se coloca à disposição para poder ajudar naquilo que tiver dentro do nosso alcance, né? Não, tenho certeza que você vai ajudar bastante com a sua vasta experiência, com o seu currículo, vai contribuir muito aí para os economistas em prol da classe, né, do fortalecimento da União dos Economistas aí de Praia Grande. O Curecon está aqui disponível para ajudar nessa missão aí, para contribuir e fortalecer cada vez mais. Agora eu queria que você deixasse um recado final aí para os jovens economistas, né? Eu sei que você já trouxe algumas dicas iniciais aí para quem está iniciando, né? Assim como você iniciou lá no início da sua carreira. Qual é a dica que você deixa aí para os futuros economistas aí do nosso país? Olha, para aqueles que estão ingressando agora, o ponto principal é que você não tenta focar naquilo que realmente que você se identifica dentro da sua profissão, porque dentro do meu processo de graduação eu pude perceber que algumas pessoas eles desistiram. Eu não falo só da parte da área de economia, eu falo da área de administração e da contabilidade também. Por quê? Porque chegava no segundo, no terceiro ano, a pessoa, colega dizia, não me identifiquei com isso, e isso é muito comum, Renato. Não falo só no campo das ciências econômicas, eu falo em outros campos também. Então, antes de você poder ingressar numa faculdade de economia, ou se é a tua intenção de fazer, procura saber, procura alguém do Corecon, da sua região, que você possa tirar as dúvidas. Entra no site lá do Corecon São Paulo, você vai poder ver bastante conteúdo interessante que vai te dar um pouco mais de embasamento para você decidir. Então, o conselho que eu dou é foque dentro daquilo que você deseja fazer e assim, como eu disse, né, a economia ela é uma ciência social que ela visa não só o seu benefício, como o benefício daqueles que está no seu entorno, daquilo que te rodeia. E você poder fazer esse bem aos outros, né? Você vai se sentir bem também por isso, né? Então, o conselho é estude, procure se inteirar. Se você puder se aperfeiçoar um determinado segmento da área de economia, seja ele de serviços, seja ele na economia familiar, seja nas finanças, no mercado de ações, todos eles te dão um amplo campo de atuação que você não tem nenhuma dúvida que você vai ter sucesso. Muito bem, muito bom. E assim a gente finaliza mais uma ótima conversa. Agradecendo demais, Alexandre. Obrigado aí por ceder um pouquinho do seu tempo, da sua agenda para conversar com a gente, para compartilhar um pouquinho de ideias, né? E levar todas as suas experiências para vocês que estão nos acompanhando. A gente agradece demais esse bate-papo. Tá, eu que agradeço, Renato. Muito obrigado a você aí, ao todo o pessoal, a equipe aí do Corecon. E estou à disposição aí quando precisar, tá bom? Um grande abraço, viu, Renato? Maravilha. A gente também fica sempre à disposição de vocês aí na contribuição aí para fazer ações, né? Para realizar atividades em prol da classe, em prol dos economistas aí de Praia Grande. A gente agradece Combinado. demais, Alexandre. Bem, com Obrigadão, mais viu? esse bate... Opa, maravilha. Com mais esse bate-papo inspirador, a gente encerra mais uma edição do Conversando com Economistas. Hoje a nossa viagem foi até o litoral de São Paulo, Praia Grande, para conversar com Alexandre Maranini, que é economista e é o nosso delegado municipal adjunto lá na região de Praia Grande. Espero que você tenha gostado do bate-papo. A gente se encontra numa próxima edição. Um forte abraço e até lá. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.